Eu li o Tudo é Rio, da escritora Carla Madeira, um livro que foi um sucesso de vendas no Brasil, a escritora é brasileira, aqui há uns 4, 5 anos, teve reviews maravilhosas, ainda hoje tem uma pontuação elevadíssima no Goodreads, mas eu sabia que era um livro muito polémico. Havia muita gente a adorar o livro, a favoritar esta obra, mas também havia um grupo significativo de pessoas que detestaram o livro, identificaram problemas graves com a história e com a caracterização das personagens. Então eu estava na dúvida, será que vou estar no polo das pessoas que amam ou no das pessoas que detestam? Mas confesso que até estava otimista e pensei, se calhar vou gostar. Fiz questão de não saber grande coisa da história, sabia que havia uma personagem que era prostituta e não foi muito além disso. Este mês de setembro, a minha querida Ana Lopes incentiva-nos sempre a ler literatura brasileira ao longo do mês, para o seu projeto Em Setembro Lemos Brasil. E eu não hesitei, eu participo sempre neste projeto, não hesitei em tirar esta obra, o Tudo é Rio, das minhas estantes, para finalmente saber do que é que todo o mundo andava a falar. Vou amar, vou odiar e olhem, foi um mix de sentimentos e eu tenho muitas coisas para dizer, tenho dúvidas, tenho perguntas e preciso desabafar. Esta é a capa brasileira, já agora. Eu vou pôr aí, alguns, a capa de Portugal, que é bastante diferente desta, só para identificar melhor a obra. Então vamos lá. Esta obra começa logo de uma forma explosiva, que pode fazer muita gente ficar tipo, uau, o que é isto, quero ler mais, vou devorar num dia, ou pode afastar logo as pessoas. Eu fiquei muito de pé atrás. A vulgaridade da linguagem, logo ali nos primeiros 2, 3 parágrafos, é muito significativa. E eu pensei, isto já não está a correr bem, se calhar não vou continuar com a leitura se isto continuar assim, porque não é o tipo de obra que eu tenho interesse em ler. O início da obra fala-nos da personagem que é a prostituta, da Lucy, que na obra a autora nos deixa claro que não é prostituta, ela é puta. E ao longo da obra fala-nos imensas vezes, usam imensas vezes este termo, puta e puteiro. Ora bem, vamos por partes. Lucy. A Lucy é uma moça que cresceu sem os pais, ela perdeu os pais cedo e foi criada por uma tia e o seu marido, o tio, e 2 primas. A tia acolheu-a quando da morte dos pais e criou-a. Mas ela ficou sempre com muito ressentimento e guardou muito ódio ao longo dos anos, porque sentiu que a tia não a tratava de igual modo, não a tratava tão bem como tratava as filhas. Não lhe dava, por já aqui exemplos, não lhe dava o cobertor mais quentinho, ela ficava com o cobertor mais ralo, não dava tanta comida quanto ela comia ou as filhas comiam, etc. Ao longo dos anos, ela foi vivendo com a tia porque precisava, né? Estava dependente, mas ela foi criando muito ódio. E a certa altura ela decidiu que ia ganhar a vida como prostituta. E que ia fazer o servicinho ao tio, por vingança, para se vingar da tia, de quem ela tinha imenso ódio. Enfim, o início da história é isto. Deixem que eu vos leia aqui os primeiros 2 parágrafos. Prestem atenção a isto. Capítulo 1. Puta. Não tem outro nome para Lucy. De profissão, ela era puta mesmo. Trabalhava num puteiro, vivia num puteiro. Mas não era puta só por isso. Se só por isso fosse. Podia outros nomes mais respeitosos, como meretriz ou prostituta. Era puta e pronto. Que essa palavra, a seco, carrega um xingamento que quem conhecia a Lucy queria logo desabafar. Tinha um jeito baixo e arrogante de provocar todo o mundo, esfregando o sexo sem censuras, descobrindo os seios e atirando palavras cruas encharcadas de lama. Uma beleza disputada, a tapa, pelos frequentadores, dava a ela o poder de não bastar aos olhos. Quem via Lucy queria degustar. Dizem que sabia fazer o diabo com um homem na cama. Enlouquecia qualquer um que passasse pelos seus cuidados. Não tinha um que não quisesse mais. Lucy tinha vontades, não aceitava dó de ninguém. Repelia com sadismo as senhoras cristãs que lhe ofereciam um pouco de bondade. Eu pratico gozo e não sofrimento, humilhava. Vivia dizendo que aquele puteiro, e talvez de todos os outros puteiros do mundo, ela era a única puta que podia ser chamada de mulher de vida fácil. Quer vida mais fácil do que a minha? Uma puta que gosta de dar? Estão a ver, isto é o início.
da obra. E eu pensei, o que é isto? Ok, já estou a começar a compreender porque é que tanta gente criou repulsa a esta obra. Bem, continuei. Dá-nos aqui, logo a seguir, a conhecer o historial da Lucy, que eu já vos falei um pouquinho. Ela a viver com a tia, a certa altura ela tenta fazer as vontades sexuais do tio, ela oferece, não é? Ela tinha mesmo muita vontade de fazer da vida dela a prostituição. E queria ser a melhor puta de entre todas as putas. Ela quase tirou um doutoramento. Ela andou, escolheu os homens lá da terra, o dentista, o senhor do supermercado, o farmacêutico, etc. Ela correu vários homens, fez-lhes o servicinho sem eles solicitarem e começou a cobrar bem. Para quê? Para ir ganhando dinheiro, para conseguir sair da casa da tia. E também para melhorar a sua técnica, porque ela queria ser mesmo, ela tinha muito gosto em ser puta. Esta é uma personagem como não há igual, sinceramente. Quando ela se ofereceu ao tio para lhes fazer as vontades sexuais, o tio disse, olha, se a tua tia descobre, ela põe-te no olho da rua e tu não tens para onde ir. Eu fico bem, eu continuo aqui como se nada fosse, mas tu é melhor orientar-te junto ao teu dinheirinho e quando já tiveres dinheiro para saíres, então aí a gente, pronto, sim? Está bem. E assim foi. Ela juntou o dinheirinho dela, continuou com a sua raiva, com o seu ódio contra a tia, para se vingar da tia. Lá vai ela um certo dia, quando a tia e as primas saem de casa, vai ela, não é, fazer-se ao tio e põe-se em atos sexuais. A tia regressa, vê aquilo tudo e, claro, o que o tio tinha dito que ia acontecer, aconteceu mesmo. A tia fica em choque, corre com ela porta fora, diz-lhe cobras e lagartos e o tio fica na boa. Bom, depois disso nós vamos continuando a acompanhar a vida da Lucy e vamos também ficar a conhecer um casal que mais tarde acaba por se entrosar, se cruzar na vida da Lucy. Ou melhor, a Lucy é que se cruza com eles. Desde já, eu vou-vos dizer que se já leram esta obra Fantástico, já sabem como é que começa, como é que continua, como é que acaba. Se não leram e têm interesse em ler e não querem spoilers, não vejam o vídeo até ao fim, porque eu vou spoiler. Eu vou spoiler à grande e à francesa, ok? Porque eu preciso de falar sobre isto. Esta obra é louca, isto é insano. Bem, nós vamos conhecendo um outro casal, como eu tinha dito. Esse casal é o Venâncio e a Dalva. A Dalva é uma menina, filha de boas famílias, muito bem criada, com muito amor, com muito carinho, com muitos irmãos, pais afetuosos, uma mãe extremosa, que é a Dona Aurora, uma personagem espetacular. E ela apaixona-se pelo Venâncio, o Venâncio apaixona-se por ela e eles acabam por casar. Antes do casamento, há logo ali indícios que o Venâncio é uma pessoa um bocadinho que pode dar para o torto, porque ele é agressivo, ele é ciumento. Porquê? Ele acaba por agredir um indivíduo que ousou ser simpático com a Dalva. Ele ficou cheio de ciúmes e espancou o rapaz, isto antes do casamento. A coisa passa e eles casam. Casam, muito amor, um casal muito feliz, que fazia inveja a quem os via. Até que as coisas descambam, quando eles têm um bebê, um filho, um menino. Ainda o bebê era recém-nascido, de pouquíssimo tempo de vida. O Venâncio vê a mulher a tirar o peito para fora e a dar de mamar ao menino. A dar peito ao menino. Ele fica louco, fica cheio de ciúmes. E o que é que ele faz com aquela fúria toda de ver a mulher a dar de si à criança, não é? Ao filho dele. Ele agarra a criança, joga a criança, sabe-se lá para onde, e espanca a mulher, a Dalva. Simplesmente pelo facto de ela estar a dar de mamar, a dar mama, a dar peito ao filho recém-nascido, filho de ambos, ok? Portanto, temos logo aqui um caso de violência doméstica. Temos prostituição e logo a seguir violência doméstica. E a partir daqui é sempre a descambar, na minha opinião. A situação, a cena, é descrita da seguinte forma no livro. Dalva oferecia o bico do peito para o menino. Os olhos de Venâncio pararam ali. Sentiu uma dor de infidelidade, traição. A nuca esquentou num quase desmaio. Ela punha na boca do menino o bico do seio que era dele. O bico, acordado e nu. Estava lá entumecido, pronto, sem que ele o tivesse excitado. A boca do neném buscava ansiosa o peito farto e úmido, querendo sugar, engolir e ainda tão sem saber.
depois descreve uma milha. Vou saltar aqui um bocadinho. O momento dela e do filho cegou Venâncio, de uma absurda loucura. Ele arrancou o menino dos braços dela e jogou longe. Bateu em Dalva. Bateu. Espancou. A partir daqui, e há aqui muitas situações nesta obra que para mim não fizeram qualquer sentido. O que se passa depois disto, não, para mim não faz sentido nenhum. Isto acontece, eles ficam crentes, ele depois pega na criança e vai-se embora, sai com a criança de casa e vai entregar uma criança a alguém. Todos ficam crentes, todos, ambos, e nós leitores também, ficamos todos crentes de que a criança morreu. Ele arrepende-se, mas o prejuízo já estava feito, ela fica num sofrimento imenso e a reação dela é simplesmente ficar em casa, ela não sai de casa, ela não o questiona o que é que ele fez à criança, não há qualquer comunicação entre eles os dois a partir daí, há silêncio. Ela deixa de falar com ele, eles deixam de ter qualquer relação amorosa, ou seja de que tipo for. O casamento, na prática, termina ali, mas ela continua a viver com ele. Mas volta ao silêncio, mergulha-se na sua dor, no seu sofrimento e volta o marido ao silêncio. Passam-se anos. E o que é que ele faz entretanto? Ele vai às putas, né? O que não tem em casa, tem na rua. Havia um puteiro perto da casa deles, onde trabalhava a Lucy, que nós conhecemos logo no início da obra. O Venâncio vai a várias putas, até que a Lucy, uma puta muito cheia de si, desculpem a quantidade de vezes que eu repito esta palavra, mas a obra é mesmo isso. Não sou eu que estou a inventar palavras, está aqui. Ela era uma puta muito orgulhosa, ela fazia questão de ser a melhor, ser lá a rainha daquilo tudo. Ela não era a dona do puteiro, mas ela era a mais famosa, a mais conhecida, a mais desejada, aquela que podia escolher os homens. Ela escolhia quem é que ia com ela. E se ela escolhesse 2 ou mais homens para servir ao mesmo tempo, ai deles se recusassem, ok? Eles não recusavam, né? Os homens queriam muito a Lúcia, ela era, pelos vistos, muito bonita, assim, muito atraente, e uma profissional do ramo. O Venâncio, ao contrário dos restantes homens, não queria nada com ela. E afastou-se sempre e manteve sempre a distância, nunca mostrou interesse nela. E ela reparou nisso e não gostou. O ego dela ficou ferido. Então ela fez de tudo, ela ficou obcecada que o Venâncio ela tinha que lhe dar prazer, ela tinha que, né? Ele tinha que ser dela. Ela ficou tão obcecada com aquilo que, como se costuma dizer, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? E lá aconteceu. Ele lá acabou por ceder e ela fez o seu serviço ao Venâncio e fez de tudo para lhe dar o máximo de prazer possível. A partir daí ela continua obcecada com o Venâncio. Sempre que a Dalva, a mulher do Venâncio, passava pela rua, ela passava pela rua do puteiro, ela xingava, não é? Como diz aqui, xingava a Dalva, chamava de todos os nomes e mais alguns, não é? Não bastava ter tido relações com o marido dela, ainda insultava a pobre da rapariga. Passam-se anos nisto. A Dalva não faz nada, ela não confronta o marido, ela não pede o divórcio, ela tem uma família que a ama, que a carinha. A mãe, os pais vivem longe, os irmãos vivem longe, mas de qualquer das maneiras ela podia fazer a viagem para ir ter com eles, para viver com eles. Por algum motivo, ela escolhe manter-se em casa com o marido. Sujeita a toda aquela dor de ter perdido a criança, de ele ter atirado a criança, de ter espancado, de não haver mais amor entre eles, mais para o final da obra ela diz isso mesmo, que já não há amor, mas continua lá. Pode fazer sofrer aparentemente, não é? Não sabemos muito bem porquê. Portanto, ela não é aquele caso típico de mulher que sofre de violência doméstica, não é? Que o marido apanha porque chega à casa bêbado ou porque simplesmente ela fez alguma coisa que o marido não concorda e como ele é uma pessoa violenta, espanca e depois mais tarde faz conta que está tudo bem e a mulher não sai de casa ou porque ainda tem a dependência emocional dele, coisa que a Dalva já não tinha, ou porque tem dependência financeira. Ela não tem, ela tem a casa dos pais onde é muito bem recebida, a mãe disponibiliza-lhe a casa, ela não tem aquele receio de tenho filhos com este homem abusivo, ele ameaça matar-me a mim aos meus filhos, portanto não posso deixar para evitar uma catástrofe. Não, a catástrofe já tinha acontecido. Portanto não há realmente nenhuma razão muito lógica para esta mulher continuar a viver no mesmo teto do homem que ela deixou de amar, do homem com quem ela casou mas que cometeu aquele crime e com quem ela já não se dá.
Mas a vida continua. Chego aos extremos da Lucy, novamente, e vou spoiler a obra toda, ok? Chego aos extremos da Lucy, tão louca que ela estava obcecada com o Venâncio, e na cabeça dela a Dalva era uma inimiga, que ela a certa altura sai do puteiro, vai à rua quando a Dalva estava a passar e morde-lhe a mão. E ela fica ferida com gravidade. Quase que lhe arrancou os dedos. O que é que a Dalva faz? Nada. Ninguém chama a polícia. Há muitas situações estranhas em que eu me pergunto porquê? 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 Porque é que quando a criança desaparece, quando ele atira a criança e depois leva a criança, sabe-se lá para onde, ninguém questiona, ela não questiona. Onde é que foi, o que é que aconteceu, onde é que está, com quem ficou, enterraste, o que é que fizeste, porque é que não vai à polícia, porque é que não pergunta, pede ajuda a ninguém, porque é que ela não levou a criança ao hospital. Nesta situação, porque é que ela continua com o marido saber que ele vai às putas, porque é que ela não denuncia a agressora, que havia testemunhas da agressão, que lhe roeu-lhe os dedos, quase lhe arrancou os dedos, porque é que esta mulher vive assim? Fez-me imensa confusão. O que é que a autora nos diz relativamente a esta inércia, ou aparente inércia, da parte desta personagem, desta mulher, para ela ser tão... ter esta inatividade, não é? Ter esta resignação relativamente à sua própria vida, com situações tão graves a acontecer à volta dela, como é que ela não se mexe e não faz nada, apesar de ter o apoio para fazer, não é? Ela não estava sozinha no mundo. Diz assim no capítulo 25, Dalva poderia ter ido embora, ir viver com a família. Lá a música faria ela renascer aos poucos. Lá viveria de novo com Túlio, Elis, Elsa, Eurícles, Mateus e Isadora. A família dela, os irmãos. E o amor seria a parte mais banal dos dias. Poderia ter denunciado a violência de Venâncio, feito ele ir pagar na cadeia. Espalhado sua crueldade em toda a cidade. Confessado ao padre o imperdoável. Recebendo absolvição para odiar. Poderia ter contado tudo para a Aurora e ter dela as palavras certas, o colo amoroso. A Aurora é a mãe dela. Poderia ter encontrado um novo amor, ter tido outro filho e com ele nos braços passar em frente aos alvos desfilando sua volta por cima. Poderia ter mudado de rua e nunca mais ter caminhado no passeio das putas, porque ela passava propositadamente em frente ao puteiro. Poderia não ter cicatrizes nos dedos. Poderia ter-se vingado, ter perdoado. Dalva poderia tantas coisas se pudesse, mas só pôde o que fez. Esta é a justificação da autora, mas para mim soube-me a pouco e fez com que esta obra fosse muito insana. Enfim, as coisas pioram. Isto ainda piora. Então, a Lucy engravida supostamente do Venâncio. A puta engravida do marido da Dalva. Como é que nós sabemos que o filho que o pai da criança é o Venâncio? Não sei, mas na obra diz que é. Assumem logo, se a Lucy está grávida só pode ser do Venâncio. Não, mas porquê? Se ela fazia tantos homens, não é? Por dia, ela tinha vários clientes. Porquê que o filho é logo do Venâncio? Não sei, é daquelas coisas que não têm lógica nenhuma e que não há explicação nenhuma, mas que acontecem nesta obra. Aquelas coisas não fazem sentido. Faz com que eu veja esta obra como literatura de um nível inferior àquilo que eu gostaria. A Lucy engravidou. Fez a gravidez toda, continuou a trabalhar, fez a gravidez toda, teve um menino. A certa altura, aparece um cestinho com um bebezinho, um menino, à porta de casa da Dalva. A Dalva abre a porta de casa e tem lá uma criança. Portanto, Lucy, a puta que ficou obcecada com o Venâncio, que xingava, que humilhava, que agredia fisicamente a Dalva, engravidou supostamente do Venâncio, teve a criancinha e ofereceu a criancinha à Dalva, deixou à porta de casa. O que é que a Dalva faz? Entrega na polícia? Entrega no hospital? Denuncia? Fala com alguém? Não. A boa da Dalva traz a criancinha para casa e começa a criar a criança como se quase fosse dela, sabendo perfeitamente quem era. Mas isto faz algum sentido? A sério. Eu passei a obra toda a folhear página após página e pensei, mas porquê? Carla Madeira, o que é que aconteceu aqui? Expliquem-me. Expliquem-me o que é que aconteceu aqui. Porquê? Criancinha. Isto ainda piora.
vai piorar um bocado mais. O irrealismo disto tudo. Como se isto tudo não fosse, que eu já narrei, não fosse irreal. Ainda há mais. Porquê? Então, perto do final da história, aparece uma personagem que manda chamar a Dalva à sua casa. A Dalva vai lá e, plot twist, o que é que acontece? Essa senhora tem uma criança, que é o filho da Dalva. O filho que nós tínhamos perdido o paradeiro dele, não é? E a senhora diz-lhe qualquer coisa como: Dalva, está aqui o seu filho. Ele está vivo. Foi a minha reação. A criança está viva. Nós ficamos a saber no final da obra que a criança está viva. Ok, certo, ótimo, fantástico. Mas como assim? Então a senhora diz-lhe: seu filho está vivo, Dalva. O menino aprumou. Portanto, o menino entrou lá assim, aparentemente muito mal, de saúde, parecia que tinha falecido. E a senhora, pronto, cuidou dele. O que é por onde começar a reagir? O que acontece com a boa mãe que sofre a perda brutal de um filho, vive sua morte por dias intermináveis, definha com o irreversível de uma perda eterna ao ouvir: o seu filho está vivo. O que tinha acontecido porque ela demorou a avisar, queria saber tudo, cada detalhe, cada segundo da luta dele. Mas não agora. Agora queria o filho nos braços, apenas ele e ela. E vai ter com o filho. E eu pensei: eu também quero saber tudo, mas o que é que aconteceu aqui no final da obra? Depois de tudo isto, nós ficamos a saber que afinal a criança está viva? Nas mãos de uma senhora qualquer? Ok. Foram dias difíceis. Pensei em mandar avisar, chamar vocês, mas achei que seria duro demais perder um filho 2 vezes, diz a senhora que tinha a criança. Agarrei em cuidar, esquentar, alimentar o menino, para a vida firmar no corpinho dele. Uma boa alma, ok, mas demorou a avisar, não é? Porque queria ter a certeza que a criança estava mesmo bem de saúde antes de dar falsas esperanças. E depois a senhora diz à Dalva: agora vamos avisar o Venâncio, coitado, então ele pensa que a criança morreu, não queremos isso, vamos avisá-lo. E a Dalva, cheia de medo, disse: não vamos contar a ninguém. Tinha medo, queria proteger Vicente do desamor que mantinha Venâncio e ela juntos. Não levaria o filho para casa, mas viria todos os dias. Seria apenas por um tempo, prometeu. Ela precisava ficar mais forte para sair da cidade. Prestem atenção a esta parte. A Dalva não quer levar a criança para casa. Isto depois de ficar, não sei quanto tempo, a achar que a criança tinha morrido, num sofrimento imenso, a achar que o marido tinha morto a criança, não é? Por um excesso de ciúmes. Não queria levar a criança para casa, não. Tinha medo do marido. Então diz: não vou levar para casa, a criança vai ficar aqui, prometo que é durante muito pouco tempo, eu venho visitar todos os dias. Porquê? Pois diz, e prestem atenção nisto, isto é 9 páginas do final da obra. Ela precisava ficar mais forte para sair da cidade e voltar a viver com a família. Não tinha como consertar as coisas com Venâncio. O amor deles estava acabado. Agora precisava desaprender aquele ódio no corpo. Não dependia mais só de um pensamento justo. Dependia de novas células, de trocar o próprio tecido, precisava de tempo. Então Francisca, a senhora tinha a criança, mesmo pesarosa, deu a ela a decisão da melhor hora. Para levar a criança, não é? Anos se passaram. A Dalva ficou com a criança, com o filho, o próprio filho, a viver na casa de outra senhora durante anos. E ela ia lá visitá-lo. Porque não queria trazer a criança para casa, porque em casa tinha o marido, tinha o Venâncio. Um homem que ela diz que tinha ódio e queria tentar libertar-se desse ódio. Um homem com quem ela diz que não voltaria a viver, está assunto arrumado. Fim de história. No entanto, todavia, contudo, passamos umas paginazinhas à frente, chegamos ao final da história e o que é que nós temos no final? Como é que esta obra acaba? E eu pensei: ao menos o final que salve a situação. Ao menos o final. Não. O final deixou-me afungar. A certa altura, a Dalva leva o filho desaparecido durante anos para a casa dela e do Venâncio. Aparece à porta com a criança. O Venâncio vê-a chegar e diz assim: olhou para Venâncio sorrindo. Não como quem doa um resto de sorriso esquecido na boca, mas como quem divide uma alegria. Deixou que os olhos dele entrassem nela sem pressa. Passeou também por dentro dele, reconhecendo serena seu envelhecimento. E,
Sem se desviar um do outro, Venâncio ouviu Dalva dizer: Vicente, esse é o seu pai. Portanto, a criança, o filho dela, chamava-se Vicente. Estava diante de um caminho alagado. Sob a superfície da água não era possível ver nada que não fosse o céu azul. Há aqui várias referências à água, à umidade, isto tudo porque a obra se chama Tudo é Rio. Então é o fluxo da água, os movimentos da água, enfim. Estava diante de um caminho alagado. Sob a superfície da água não era possível ver nada que não fosse o céu azul. Ainda assim, o próximo passo trazia a possibilidade dos abismos. Mas alguma música já se podia ouvir. Vicente respirava. Em pouco tempo, João saberia rir fazendo barulho. João é o filho da Lucy, o bebê da Lucy. O vestido florido resistiria a longas caminhadas. Os bordados contariam suas histórias. A Aurora, mãe da Dalva, viria de tempos em tempos amanhecer com eles. Dalva e Venâncio poderiam sentir o gosto e o gozo um do outro. O caminho alagado trazia a promessa dos corpos úmidos. Deus estava de volta. E é assim que acaba esta obra. Portanto, está a dar a entender que o Venâncio e a Dalva vão acabar juntos. A criar o filho da Lucy e o filho deles que supostamente o Venâncio tinha matado. Como uma família feliz, normal, tudo tranquilo. O que há aqui é violência doméstica, o infanticídio, ou quase, né? Acreditou-se durante anos que assim era, prostituição, um romantizar da vida de uma prostituta que não é prostituta, que é puta e como puta com muito gosto, que faz de tudo para destruir um lar, destruir a vida de uma mulher. Há violência física, há violência psicológica. E é tudo muito romantizado, é tudo muito... Vamos fingir que isto é tudo muito poético. E a linguagem, isto é escrito, tirando aquelas passagens mais vulgares, é escrito de uma forma que é para soar assim coisas muito românticas, muito poéticas. Há muitas críticas a esta obra, críticas muito positivas, que dizem que adoraram a linguagem porque é poética. Eu vejo tantos problemas nesta obra, eu tenho muita dificuldade em encontrar alguma coisa que seja positivo. A personagem do Venâncio, não é dizer que ele era um monstro, mas quer dizer, ele é um homem com tantos problemas, ele cometeu erros tão graves, com consequências tão graves, que ele nunca é responsabilizado de maneira nenhuma. Nem pela vida, nem pelo destino, que lhe podia ter acontecido alguma coisa, nem pela mulher, que nunca conta a uma única alma o que é que o marido fez. Ela fecha-se em copa durante anos a fio e continua a viver com ele como se nada fosse. Ela não conta à família, em quem ela sabe pode confiar, não conta à polícia, ao padre, ou se contou ao padre, ficou na confissão, não é? Ficou no segredo da confissão. Vejo aqui problemas enormes. Eu não queria acreditar no que estava a ler. Quando acabei isto, eu pensei, será que eu vou dar uma estrela a isto? Porque foi o meu sentimento inequívoco mal acabei esta obra, uma estrela. E não consigo compreender, mas se vocês já leram e gostaram, respeito absolutamente, peço que respeitem também a minha opinião, a minha experiência, que isto foi toda uma experiência, mas eu preciso que me expliquem porque é que gostaram. Eu estive a ler no Goodreads opiniões favoráveis e lá está, as pessoas, quando falam positivamente desta obra, falam de uma forma muito superficial dos problemas. Que é, ela quis ser prostituta e era a melhor prostituta, era a mais bonita, era a que escolhia os homens. Mas não falam de tudo o resto. Não falam do que ela fez à tia. Criou ódio à tia, porque ela era uma pessoa muito de criar ódios. Ela criou ódio à tia, ela criou ódio à Dalva. Ela fez de tudo para destruir vidas. Ela só estava feliz e o único foco dela era em dar prazer sexual aos homens que ela lá entendia, que ela escolhia. A Lucy era isso. E é a personagem principal desta obra, mais o Venâncio e a Dalva. A Dalva é uma mulher que, quem defende esta obra, diz, mas isto dá a sensação que se passou no interior do Brasil. Não é numa grande cidade. Portanto, a dar a entender que esta mulher não teria os recursos de uma mulher que está numa grande metrópole. Tinha recursos, com certeza que tinha recursos, mesmo que tendo sido noutra década. Não quer dizer que não haja mulheres que realmente aguentem tudo e mais alguma coisa, mas parece-me haver aqui muito um valorizar do silêncio em nome de quê? Do sofrimento, só se for. Mas vamos acreditar que esta mulher depois voltou para o marido com o filho para criar o filho e a outra criança de uma prostituta que lhe fez tanto mal e que está tudo bem, que vão ser felizes ao fim de vários anos sem se falarem,
com tanto ódio, com tanta dor, com tantas coisas graves a acontecerem. Quer dizer, isto do princípio ao fim não tem nexo nenhum. É a minha opinião, é a minha perspectiva. Não consigo ter outra perspectiva, mesmo tendo ouvido opiniões mais favoráveis. Pronto, e para a opinião de um livro, acho que já me estiquei um bocadinho com o tempo, mas eu precisava desabafar. Eu tinha dúvidas, tenho dúvidas, vou manter as minhas dúvidas até ao fim. Fiquei desiludida com esta obra, sem sombra de dúvida. Eu já li o Véspera, foi a primeira obra que eu li da autora e gostei imenso. Não tenho os problemas, não tenho até problemas como tetei aqui. Gostei muito, muito, muito do Véspera. É uma obra que eu recomendo sem hesitação, não é porque não gostei deste, não, que vou rejeitar outras obras da autora. Li o Véspera, recomendo muito. Este eu não consigo recomendar, mas se quiserem ler, leiam por vossa conta e risco. Tenho ali outra, Natureza da Mordida, estou curiosa também com aquele. Hei de ler em alguma altura, para o ano talvez. E olhem, e é isso. Digam-me o que é que vocês acham. Se já leram, contem tudo no campo dos comentários. Quero muito, muito, muito conversar com vocês sobre esta obra. Já leram? Gostaram, não gostaram? Porquê? Se não leram, se têm vontade de ler. Pronto, eu agora spoilei isto tudo, não é? Mas pronto, mas falem comigo no campo dos comentários. E nós vemos num próximo vídeo. Beijinhos, boas leituras e até à próxima.